Bem, amigos, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal Espíritas Livres. É um canal de difusão da doutrina espírita de uma forma bem tranquila, bem prática, com o intuito de levar a todos os irmãos, tanto participantes da doutrina quanto as pessoas que se interessam por espiritualidade, um pouco mais de conhecimento, de uma forma bem simples, bem didática, para que possamos aplicar os conceitos do alto na nossa sociedade e, com isso, termos uma melhor qualidade de vida. Mais uma vez, convidamos o professor Cícero Teixeira, grande expoente da doutrina espírita no Rio Grande do Sul e no Brasil, para que ele pudesse dialogar um pouco com todos nós e trocar ideias a respeito, hoje, de um assunto que é muito importante. Nós elencamos esse tema em virtude da necessidade das pessoas conhecerem o que ocorre no dia a dia, de todas essas confusões, esses tumultos, esses pensamentos agitados, esses desânimos, essas tristezas, as depressões no dia a dia, as modificações repentinas do estilo de vida, as separações que ocorrem, as brigas, e principalmente no nosso cenário político que nós vivemos hoje em 2018, dessas grandes emoções, essas paixões que nos levam muitas vezes a cometer atos impensados. O tema então é mediunidade. No primeiro momento, então, nós vamos iniciar conversando sobre o que é a mediunidade. Porque algumas pessoas pensam que mediunidade é uma peculiaridade exclusiva de algumas pessoas que foram agraciadas pelo céu. E esquecem que esta é uma ferramenta dada pelo mundo superior para que possamos interagir com o cosmos. Então, professor Cícero, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E nós iniciamos o nosso diálogo num primeiro momento para tentarmos conceituar o que é mediunidade. Antes de qualquer reflexão, eu agradeço a generosidade do convite e não me furtarei sempre que for agraciado com um honroso convite da tua parte. Agradeço essa oportunidade de interagir com os nossos amigos e irmãos que nos ouvem, nos veem direto ou indiretamente. A mediunidade é uma capacidade inerente ao ser humano, independente de crença, descrença, de virtude, de religião. É uma capacidade de percepção. E essa percepção, ela transcende o psicológico, o emocional, o que nós conhecemos como percepção, que é um sentido inerente ao psiquismo dos animais, dos seres humanos. E o humano também é um animal. O homem é um ser animal, racional, espiritual, etc. Então, todas as pessoas, independente de raça, cor, sexo, virtude ou defeito, é um médium natural. Médium é um intermediário. Então aqui é interessante que nós façamos uma distinção entre a mediunidade propriamente dita e uma outra capacidade que vai estar ligada à mediunidade também, que é a natureza anímica da pessoa. A palavra anímica vem de ânima, alma. É toda percepção anímica, ela se caracteriza na vida de relação entre seres vivos, entre um homem ou uma mulher, uma pessoa,
com outra pessoa por via extrasensorial. É interessante, nós vemos, nós sentimos os odores, o paladar, a audição, o tato, a visão. Esses são os órgãos dos sentidos que nós usamos diariamente para interagir com o meio ambiente. Além desses sentidos sensoriais, de percepção sensorial e motora, eu estou vendo, estou gesticulando. Então eu estou usando a minha visão, o meu olfato, a minha audição, a minha voz e o gesto. Então, é uma forma de me expressar, a linguagem, etc. Nós estamos interagindo, sensorialmente falando, como queremos interagir com o telespectador que nos honrar com a sua atenção. Mas, no momento que eu pensar em dizer uma palavra, vamos começar por aí, que eu acho que é mais interessante esse exemplo. Eu começo a falar e o telespectador está prestando atenção e ouvindo e vendo o nosso diálogo. E de repente eu vou dizer uma palavra que eu ainda não disse. Eu começo a dizer o amor, mas eu não disse a palavra amor. Quando eu digo a palavra amor, o telespectador que está vendo, ele percebeu intuitivamente, telepaticamente, o que eu ia dizer. E ele disse para a esposa ou para o companheiro ao lado dele, assim, amor. E eu digo amor. O amor é um sentimento que enobrece a criatura, etc, 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 ou que desequilibra o ser, dependendo do sentimento de amar, etc, etc. Então, ele que está olhando e usando os sentidos, está ouvindo e está vendo. Mas ele capta o que eu vou dizer. Essa captação dele em relação ao que eu vou dizer, mas que ainda não disse, significa que a percepção extrasensorial dele, como o cachorro dele também tem percepção extrasensorial, o gato dele tem também, depois nós vamos chegar nesse ponto, ele antecipa e sabe com antecedência o que eu ia dizer e acaba dizendo. Esse é um fenômeno de percepção extrasensorial anímica, porque eu estou vivo e ele está vivo. Estamos interagindo à distância, mas ele está me vendo. Mas eu ainda não disse, eu pensei, ele captou e disse lá para o... Então, isso é um fenômeno anímico. Gostaria que o senhor, então, diferenciasse o animismo do mediunismo. Ótimo. Da mediunidade. Mas esse tema é muito complexo, estão intimamente associados. Intimamente associados. Então, deve ficar bem claro para cada um de nós, porque, basicamente, todos somos médiums, independente de qualquer circunstância. Mediunidade, eu vou repetir, é um atributo inerente ao psiquismo do ser humano. E o psiquismo do ser humano é um universo. E ele se apresenta através dos sentidos extrasensoriais e sensoriais motores. Então é muito complexo. O psicológico, o anímico e o mediúnico estão muito interrelacionados. O anímico, então, mais um outro exemplo, para ficar bem claro. Você está pensando em alguém. Eu preciso falar com o Cícero, eu quero trocar ideias com o Cícero, ou com a minha esposa, com o meu amigo, ou um negócio qualquer. E você pensa numa pessoa que você quer se comunicar. Terminando esse trabalho aqui, eu vou telefonar para o fulano, ou mandar um e-mail, um WhatsApp. Enquanto você está pensando com você mesmo, tudo isso, e de repente
toca o telefone no teu celular e você, para surpresa sua, liga. Poxa, rapaz, nesse momento eu estava pensando em você e falar isso aí. Isso é uma percepção anímica, telepática, em que o teu pensamento foi direcionado a ele, e ele onde estava, independente a velocidade do pensamento, ultrapassa a velocidade da luz. É instantâneo, contrariando o que o Einstein disse, que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, e realmente é. Mas a velocidade do pensamento é 10, 20 milhões de vezes maior do que a velocidade da luz. A velocidade da luz é para o nosso meio aqui, limitado. Material. Então eu lhe pergunto, diferencia aí a mediunidade do animismo. Bom, agora, veja você, a mediunidade é essa interação entre todos os seres encarnados, animando o corpo físico, e os seres desencarnados, os que já morreram, os mortos, chamados mortos, que estavam mais vivos do que nós. E não entre encarnado e encarnado. Não. É entre encarnado e desencarnado. Desencarnado. Então, porque encarnado e encarnado é animismo. E a vida de relação também é um outro conceito que na biologia, antigamente, mas mudou tanto que a vida de relação, para nós, numa visão mais avançada, ela não se extingue com a morte, não se extingue com o estado de coma. Uma pessoa que está 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tive um amigo que teve 7 anos em coma. Para os médicos, para a medicina, a vida de relação dele era uma vida de relação restrita e mais vegetativa. Todas as funções nessa pessoa estavam funcionando em atividade, o cérebro, etc. Mas ele estava em coma. E um estado de coma, na minha percepção modesta, é um estado de hibernação. A consciência, ela entra num estado de interiorização, em que os sentidos sensoriais cerebrais, o cérebro funciona o mínimo possível e a vida de relação dele fica mais vegetativa, tentando dar uma explicação biológica da coisa. Agora, se nesse íntere um familiar desencarnado, um amigo ou um inimigo desencarnado interagir com a pessoa através de uma outra, ou não, mas interagir telepaticamente. Por exemplo, quem não tem um familiar desencarnado? Todos nós temos. Um pai, uma mãe, um filho, um amigo, etc. Aí você pensa, está fazendo qualquer coisa, de repente você se lembra de uma maneira muito marcante a presença do seu ente amado. Você se lembra dele e você sente que há uma reação no teu organismo relacionada à sensibilidade. Os cabelos se arrepiam todo, ele boceja, mas é uma coisa agradável, porque é um filho amado, é a esposa amada, você se emociona, os olhos ficam marejados, e você tem a certeza de que a sua companheira está ali contigo e veio te dar uma mensagem. E aí você se lembra nessa mensagem que tem que dar mais atenção a um filho ou a uma filha, ou resolver. Aí a ideia vem. Então o intercâmbio é telepático. Tela para você e naturalmente a partir daí se estabelece um diálogo telepático. Agora o senhor tem que concordar que do ponto de vista da pessoa que está de fora, do encarnado, que está observando esse fenômeno, tanto anímico quanto mediúnico, e às vezes até a própria pessoa não sabe distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Porque é ignorante.
não é ofensivo a palavra Sim. ignorante ou ignorar, é algo que nós não conhecemos. Então, no momento que você começa a observar os fatos são os fenômenos incontestáveis. Você vivenciou. Você não pode, você pode iludir todo mundo, menos você. Mesmo você se iludindo, você sabe que de um momento para outro a verdade esclarece.